Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sinceramente falando, pouca gente na minha sala de aula naquele dia entendeu. Eu não sabia ainda interpretar qual era realmente o objetivo daquela minha professora, Paulinho Boa Pessoa. E os meus coleguinhas, os meus amiguinhos da época, eles também não entendiam. Afinal de contas, o que a professora realmente quis fazer naquele dia? Porque foi uma coisa tão estranha, tão estranha. Era o ano de 1971. Faz tempo, né? 1971. Portanto, tem 51 anos que isso aconteceu. Eu estava na primeira série. Eu estava lá e a professora era a dona Lucília. Aliás, eu nunca mais vou esquecer esse nome da professora Lucília. E de repente a professora Lucília, ela resolveu, era mês de maio, nós estávamos naquele mês de maio, e ela resolveu, olha, sala, eu gostaria que vocês fizessem uma redação para a mamãe de vocês. Quero que vocês pensem em tudo que significa a mãezinha de vocês e quero que vocês escrevam esse sentimento, passem para o papel. Todo mundo gostava da professora. A professora Lucília, ela parecia assim uma mãezona da sala de aula, sabe? Era a impressão que nós tínhamos dela, era exatamente essa. E ela estava falando com a sala com aquele carinho que lhe era peculiar. Eu gostaria que vocês fizessem um trabalho falando da mãezinha de vocês. Tudo que vocês sentirem, coloquem no papel. Ai, e todo mundo, né, começou a colocar no papel seus sentimentos. Nós entregamos o trabalho para a professora Lucília. Ela disse que iria corrigir. E na outra aula, ou não sei quantas aulas depois, eu não me lembro bem ao certo, ela traria tudo corrigido e ela gostava muito de comentar o trabalho. Tinha uma menina que se sentava à minha frente, ela ia não por ordem dos nomes, mas ela ia pela fileira de carteiras sentadas. E a menina sentada à minha frente era a Maria Alice. Maria Alice, que redação impecável que você fez. E que linda homenagem você fez para a senhora, sua mãe. Maria Alice, você de fato é uma aluna exemplar aqui. Você de fato é uma aluna exemplar. Parabéns, a nota que eu estou te dando. Só teve alguns errinhos de vírgula, de pontuação. Eu estou descontando meio ponto. Eu estou te dando na redação 9,5. 9,5. A menina que sentava na minha frente. E aí chegou a minha vez. Chegou a minha vez, ela iria comentar a redação que eu tinha escrito em homenagem à minha mãe.
Luiz Fernando, sou eu. Eu na expectativa do comentário que a professora Lucília iria fazer a respeito da minha redação. Luiz Fernando, eu li a sua redação, achei bonita, você é um bom menino, você tem bons sentimentos, também cometeu alguns errinhos de pontuação, esqueceu também acentos que são importantes nas palavras. E aí, ao final da redação, você desenhou um coração e você colocou dentro desse coração o seu nome e o nome da sua mãe. Mas eu não acho justo, sabe, Luiz Fernando? Eu não acho justo que você não saiba de uma verdade. Nossa, a sala inteira começou a olhar para mim. A minha sala inteirinha começou a olhar para mim. A professora Lucília estava comentando a minha redação com aqueles erros característicos de quem estava cursando aquela série. E aí ela comentava o desenho que eu tinha feito do coração, e eu coloquei dentro do coração meu nome e o nome da minha mãe. Só que ela de repente descambou por um outro caminho. Eu não acho justo, Luiz Fernando, que você não saiba da sua verdadeira história. Porque dentro desse coração está faltando o nome da sua mãe biológica. Eu não sabia o que era aquilo. Quando ela usou essa expressão, mãe biológica, eu nem sabia o que era. Eu só sei que eu fiquei assustado e eu perguntei: Dona Lucília, eu não entendi, o nome da minha mãe está aí. Sim, aqui dentro do coração está mesmo. O nome da sua mãe adotiva. Mas você tem outra mãe. Mas a gente não pode ter duas mães. No teu caso você tem. Luiz Fernando, você tem uma mãe biológica. Eu sei da tua história. Se ninguém te contou, eu, como sua professora, me vejo hoje na obrigação de te contar. Você tem outra mãe. Imagine o que foi isso para a cabeça daquele menino que eu era. No comentário da redação com a professora, eu começava a entender que eu tinha outra mãe. A mãe biológica, ela me explica, era a mãe de sangue. Era aquela que havia me colocado no mundo. E essa senhora, se chamava Valdecir. Eu sei que o nome às vezes confunde até com o nome masculino, mas era nome de mulher. A minha mãe de sangue chamava-se Valdecir. Mas eu tinha tão pouca idade para entender tudo isso. Eu tinha lá os meus 11 anos.
Ninguém havia me contado sobre isso lá em casa. Eu só sei que toda a sala de aula olhava para mim apiedada. Ninguém zombou, apesar de sermos todos crianças de uma mesma idade. E a cabecinha em formação, não houve zombaria, mas eu sentia nos olhares dos meus coleguinhas que havia piedade. A própria professora, ela vem até onde eu estava, ela me abraça e fala: olha, é que você escreveu tão bonitinho na tua redação. Você é tão amoroso com a tua mãe e continue sendo. Continue sendo. Que, desculpa, eu acabei contando para você toda a verdade, porque é a realidade. Você tem uma outra mãe, e o nome da sua outra mãe, é de sangue, é Dona Valdecir. Eu fiquei perdido. Eu não tive uma reação assim na hora. Eu me lembro que a professora me pedia desculpas, me pedia perdão por tudo. Então eu arrumei as minhas coisas. E não sei, mas a professora riscou a nota que ela tinha me dado, ela colocou 10. Eu acho que ela ficou penalizada. Ela riscou. Eu me lembro que era a caneta vermelha que ela colocava a nota. Então ela riscou a nota com a caneta vermelha dela e colocou 10. Você tirou 10, tá? E eu fui embora para casa. E a primeira coisa que eu queria saber da minha mãe adotiva era que história era essa da professora. Minha mãe, num primeiro momento, ficou indignada, porque a professora realmente conhecia a minha história. Mas não era normal que ela fizesse o que tinha feito. Já não era normal. Bom, hoje em dia seria um absurdo. Hoje em dia, com certeza, daria processo. Hoje, no mundo que a gente vive hoje, nossa, haveria processo contra a professora. Naquela época, não. Eu estou falando de 1971. Eu estou falando de 71, quando eu tinha 11 anos de idade. Então, era outro momento, sabe? Era outro momento. A minha mãe fica assim, indignada, mas ela não fala em nenhum tipo de vingança contra a professora. Apenas eu não tive assim explicações que fossem tão fortes o bastante para que eu entendesse toda aquela história. A minha mãe apenas me diz que me criava com amor. E que eu havia chegado... Olha que coisa interessante. Eu tinha chegado na casa da minha mãe quando eu tinha 4 dias de nascido. 4 dias de nascido. Mas sabe... A professora, da forma como ela havia falado comigo, instigou em mim aquela coisa, aquela vontade de buscar a minha mãe de verdade. A minha mãe, que eu digo a biológica. Não que a minha mãe adotiva fosse menos mãe, mas, sabe, eu fui instigado a buscar aquela minha mãe. E foi o que eu fiz a partir daquele dia, naquela sala de aula, de quando eu tinha 11 anos de idade. Eu nunca mais parei a minha busca. Nunca mais. Inclusive, a minha mãe, a minha mãe adotiva, me mostrou até o documento meu antigo, onde tinha o nome da minha mãe. Tinha o nome dela que confirmava que era Valdecir. Então eu tinha certeza que a minha mãe tinha esse nome, vamos dizer, que seja um nome unissex. Eu vejo mais homens chamados Valdecir, mas a minha mãe, a mulher, se chamava Valdecir. Eu tive a comprovação no documento que eu tinha e que ficara com a minha mãe adotiva.
eu sei dizer que eu jamais parei a minha busca. E foi uma luta, sabe de quanto tempo? 51 anos. Eu tinha aquela história, a professora me contando na sala de aula, a sala inteira me olhando apiedada. Havia uma mãe biológica, que agora eu entendi, era de sangue, de nome Valdecir. Eu era muito bem criado pela minha mãe adotiva, eu era bem amado pela minha família, mas eu estava instigado a buscar a minha mãe, a minha história. Só que eu não tinha recursos para isso, e como eu soube disso muito menino, eu muitas vezes me distraía com a própria vida. Mas o desejo estava lá dentro do meu coração. Me casei. Me casei com uma mulher maravilhosa de nome Helena. Essa esposa maravilhosa com a qual eu formei uma família linda, linda, linda. E essa minha esposa, o nome dela é Helena Sebastiana, ela trouxe algo novo para mim, que era o rádio. Eu não tinha essa paixão pelo rádio, mas a Helena, minha mulher, tinha, sempre teve. E ela era ouvinte assídua do seu programa, assim como de outros grandes comunicadores. Mas o seu, para ela, era especial. A minha mulher. Aí um dia, a minha mulher, ouvindo o teu programa, ela escutou você falar do investigador de pessoas desaparecidas, o José Carlos Dantas. E a minha mulher, que sempre me olhava com muito carinho em tudo que ela fazia, desde a comidinha, por mais simples que fosse, ela colocava amor e carinho em tudo. Ela, quando ouviu falar do José Carlos Dantas, o investigador de pessoas desaparecidas, ela anotou o telefone. E ela entrou em contato com ele, ainda sem que eu soubesse. E ela contou para o José Carlos Dantas, falou: ó, Zé, meu marido foi assim, aconteceu na sala de aula, ele descobriu que a mãe dele, ele tem uma mãe biológica, ela tem inclusive um nome diferente, porque talvez isso seja um facilitador para você. O nome dela é Valdecir. Eu sei que às vezes é um nome que serve para o homem e para a mulher, mas o nome dela é Valdecir. E o meu marido, o sonho da vida dele, ele diz para quem quiser ouvir, que ele não quer morrer sem antes conhecer a sua verdadeira história. Saber entender por que a mãe dele entregou o Valdecir quando ele tinha 4 dias de nascido. 4 dias, pequenininho demais. E outra coisa, será que a mãe do Valdecir, a mãe do meu marido, a dona Valdecir, ela fez isso tendo apenas o meu marido, tendo apenas o Luiz Fernando como filho? Foi ela, inclusive, que escolheu esse nome para ele. Mas será que ela tinha só o Luiz Fernando? Teria ela outros filhos? Zé, José Carlos Dantas, eu queria dar esse presente para o meu marido em vida. O presente maior da vida dele. Faz 51 anos que ele busca a mãe. 51 anos. Não são 51 dias, nem 51 meses, não. É uma vida. Desde aquela sala de aula, naquele maio de 1971, quando a professora fazia o comentário das redações para o Dia das Mães. A gente até estranha, né, a atitude da professora, mas tudo estava escrito por Deus para ser assim. E foi assim, Zé. Você pode ajudar? Sabe, foi aí, Paulinho Boa Pessoa, que o José Carlos Dantas, ainda sem que eu soubesse, ele começou a trabalhar. E um dia, a minha mulher chegou em mim e falou: amor,
Fala, Helena. Amor, nós vamos para Marília. Marília? A cidade de Marília? Interior de São Paulo? É, Marília. Fazer o que lá? Surpresa. Como assim? Surpresa, vamos para Marília. Isso foi no dia 22 de setembro de 2022. Agora, 22 de setembro de 2022. Para Marília. Para Marília. Tá. É surpresa? É surpresa. E nós fomos para Marília. E chegando lá em Marília, ela tinha um endereço. E nós, quando chegamos na casa de uma senhora chamada Leonice. Leonice? Oi, tudo bem, Leonice? Disse a minha mulher. Sim, tudo bem. Sou eu, a Helena. Helena? E esse aí é o Luiz Fernando? Esse é o Luiz Fernando. Meu irmão! Meu irmão! Meu irmão! Oh, Luiz Fernando! Eu sou tua irmã! Você? Eu sou! Eu sou sua irmã! Marco Antônio, vem cá! Marco Antônio, teu irmão! Meu irmão? Teu irmão! Alexandre, vem! Seu irmão também, Alexandre! Meu irmão, Alexandre? Antônio, vem! Antônio, teu irmão! Meu Deus! Fátima! Sua irmã! André! Seu irmão! Geraldo, seu outro irmão! Meu Deus! Meus irmãos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E lamentavelmente, o Antônio. O Antônio não está aqui hoje, mas ele é sargento da Polícia Militar. Você tem mais um irmão que é o Antônio. É sargento da Polícia Militar? É, ele não está aqui hoje, está de serviço, está de trabalho. Mas pelo telefone você vai falar com ele também. Você tem um irmão sargento da PM. Nove. Comigo 10, né? 9 irmãos. Lágrimas, emoção, que reencontro de felicidade. Mas Leonice, eu tô tão feliz. Eu nunca podia imaginar que eu tivesse 9 irmãos. Meu Deus, como vocês são bonitos. Eu acho que eu sou o único feinho. Que nada, você é lindo, Luiz Fernando. Mas e a minha mãe? A dona Valdecir.
Então, a mamãe... A mamãe faz 9 anos. Foi no último dia do ano de 2013, na passagem do ano. A mamãe faleceu. Mas te amava e jamais deixou de falar de você. Um minuto sequer, enquanto viveu. Foi de lamentar que a senhora Dona Valdecir tivesse falecido. Foi de lamentar. Mas foi muito tempo, né? 51 anos. Puxa vida. Se a Helena, minha mulher, tivesse escutado José Carlos Dantas um pouco antes, né? 9 anos antes, quem sabe eu tivesse conhecido minha mãe em vida. Mas, de qualquer forma, conheci a minha mãe através das fotografias e sobre tudo que eu ouvi falar dela pelos meus irmãos. 9 irmãos. Era uma pessoa espetacular. Era uma pessoa muito boa. Então, graças ao trabalho do José Carlos Dantas, terminou uma busca, terminou uma espera de 51 anos. 51 anos. Se você me permitir, dentro dessa história, ainda hoje, eu quero falar com você. Eu quero explicar sobre a minha mãe adotiva. Eu quero contar sobre a minha família adotiva. Eu quero falar sobre os meus irmãos. Como é que está o meu relacionamento com eles. Eu, Luiz Fernando, eu tenho muito ainda que contar. Só te peço um tempo, meu amigo, a partir de agora. Em primeiro lugar, Luiz Fernando. Tudo bem, Luiz Fernando? Ô, Paulinho, boa pessoa. Tudo bem, graças a Deus. Ô, Luiz Fernando, ficou faltando alguma coisa importante na sua carta. Primeiro, eu queria saber de cara, o teu relacionamento com a tua mãe adotiva sempre foi bom, Luiz Fernando? Olha, foi ótimo, graças a Deus, viu, Paulinho? O nome da tua mãe adotiva é que é Lucila, né? Lucília? É Lucília Raimunda dos Santos. E o teu pai adotivo, como é que ele se chamava? Paulinho, na realidade, quando essa família da dona Lucília adotou-me, né? Com 4 dias, você tinha 4 dias, né? O já era morto, não conheci. Quer dizer que o pai você não chegou a conhecer? Não. E você chegou no seio da família, você tinha 4 dias de nascido. Perfeitamente, 4 dias de nascido, Paulinho. E foi assim até o dia que a professora em sala de aula falou para você toda a realidade. E a partir do momento que a professora falou, você começou a buscar a tua mãe de sangue, vamos chamar assim, né? Isso porque eu estava a completar 8 anos, quando para mim foi um baque, né, Paulinho? Uma criança e receber aquela notícia, e eu entrei, né? Na realidade, aquele desespero, né? Na situação, eu saber que eu tinha, né? Eu era filho de outra mulher, né? Muito bem. E aí, essa espera não foi curta, não.
Gente, são 51 anos. Ele está tendo alguma dificuldade para ouvir, mas a gente, na medida do possível, vai melhorando aqui o contato. Foram 51 anos. 51 anos. Até a mulher dele, a senhora Helena, que é ouvinte assíduo do nosso programa, ter descoberto o meu amigo José Carlos Dantas, o investigador de pessoas desaparecidas. E aí, na viagem feita a Marília, a felicidade dele ter se encontrado com 8 irmãos dele. Faltava o contato com um sargento da PM, o 9º irmão. Você já teve esse contato com o teu outro, o 9º irmão, amigo? Eu já fiz sim, Paulinho. Eu consegui o contato com ele, né? Porque ficou faltando só esse irmão meu, Antônio, né? Uhum. Da Polícia Militar. Ele é sargento? Eu não encontrei ele pessoalmente. Os outros, pessoalmente, nós passamos um final de semana junto lá em Marília, né? Ah, você já teve com ele pessoalmente também? Com o Antônio? Não, ele não. Ah, com o Antônio ele só não. por telefone. Agora com os outros sim, eu sei. Mas falta o Antônio, né? Isso, falta o Antônio, né? Que a correria a gente entende da profissão dele, né, Paulinho? E ele é sargento da PM em que cidade? Então, ele trabalha na capital. Ah, aqui mesmo em São Paulo? Isso, aí mesmo em São Paulo. E você está radicado onde? Você mora onde? Eu resido no município de Jundiaí. Ah, você mora em Jundiaí. Próximo a Campinas. E como é que é a tua vida? É você, a Helena, tua esposa. Quantos filhos você teve com a Helena? Nós temos 4 filhos, Paulinho. 4 filhos? Isso. Já casados? Todos casados. Todos. Então você deve ter netinho já. Ah, tenho netinho já, viu? Quantos netos você tem? Ah, tá dando total de 10 netos. 10? 10 netos e um bisneto. Já tem até bisneto? Já, até bisneto. Muito bem. Diga uma coisa, ô Luiz. Oi. Luiz Fernando. Você tem... Responda com sinceridade. Se não quiser responder, não precisa. Com relação à professora que te contou, você tem ressentimento dela? Ou uma coisa que você já entendeu, já compreendeu, já passou? Não, eu não tenho ressentimento. Na realidade, para mim, eu acho que ela foi até um instrumento que Deus usou para mim entender, chegar à realidade, porque se não fosse creio ela, que pela família que me adotou, eu não saberia, entende? A tua família não contaria para você. Você acha que você... Você acha que você teria sido criado como foi, com muito carinho, com muito amor, mas sem saber da tua real história. Exatamente. Agora, essa professora, quer dizer, no fundo, ela acabou fazendo um bem para você. Ah, fez um bem, né? Fez um bem. Eu lembro ainda a dona Leonilda, né? Ela fez um bem para você, né? Fez um bem. Fez um bem. Obviamente que ela já não deve estar mais viva, né? Paulinho, eu creio que não, porque lá na década, lá em 1971 para 1972, ela já era uma senhora já de seus 48 a 50 anos, né? A tua mãe adotiva é viva ainda ou não? Não, ela faleceu, Paulinho, no ano de 1993. Ela morreu em 93. E quando você soube que a tua mãe de sangue, a mãe biológica, morreu em 2013, você ficou frustrado? O que você sentiu naquela hora? Ou você ainda ficou grato a Deus por ter encontrado os seus irmãos? Paulinho, na realidade, eu queria ter encontrado pessoalmente a minha mãe, certo? Você queria? Pelo menos dar um abraço nela e conhecer ela. Sinceridade, eu fiquei triste, né? Triste, mas depois eu entendi, falei, meu Deus, deve ser o destino, né? Porque eu tive outras oportunidades de viajar para Marília, na casa dos meus irmãos adotivos, e porque não fui antes, né, entrar em contato, mas também a gente não tinha
os meios hoje... Não tinha o de José Carlos comunicação que Dantas. nós temos hoje, né? Não tinha a comunicação de hoje, não tinha o José Carlos Dantas para ajudar, né? Exatamente. O José Carlos Dantas, um profissional aí abençoado. Que Deus abençoe grandemente esse profissional, viu? Agora, diga uma coisa, você viu fotos da tua mãe? Você teve a oportunidade de olhar para a foto dela, alguma coisa assim? Sim, meus irmãos lá em Marília, né, eles mandaram fotos para mim da minha mãe, né? E eu vi pessoalmente, pelas fotos, eu conheci por fotos, né? E ela parece com você? Olha, segundo a minha irmã lá de Marília, Leonice, o dia que eu fiz o contato com ela, que ela me viu pelo celular, ela começou a chorar, rapaz. Falando, ela deu aquele, né, assustou, falou que eu parecia demais com a mãe dela, né? Você é a cara da mãe. Isso. Na ordem dos filhos, você era o caçulinha? Não, na ordem dessa família minha aí, eu sou o terceiro filho. Ao terceiro. Então, quando ela te entregou para tua mãe adotiva, ela tinha outros dois, né? Tinha outros dois. Tinha um menino, e a menina mais velha, a Leonice, e tinha um outro menino, né? Certo. Agora, diga mais uma coisa importante para mim. Eu acho que a nossa audiência também gostaria de saber. Você ficou sabendo o real motivo pelo qual a tua mãe biológica fez isso de te entregar com 4 dias de nascido? Paulinho, hoje eu entendo que foi no caso, ela, como se diz, ela uma pressão, né? A situação que ela vivia, né? Vivia sem ter moradia com a minha irmã mais velha, Leonice, né? Com outro menino. E ela foi, como se diz, uma pressão que fizeram sobre ela que se fosse para ficar com a segunda criança, que era eu, né? Que tinha nascido, ela ia ficar em situações difíceis, que perderia o emprego, né? Então foi uma situação a qual, por muita dor no coração, mas ela não tinha outra saída, entende? Foi pressão econômica. Como agora você vai cuidar de 3 crianças? Você já tem 2. Exatamente. Agora você tem mais um filho. Como é que você vai continuar trabalhando? A sua mãe trabalhava em quê? Ela era doméstica, Paulinho. Doméstica. Então, isso. Era muito difícil para ela. Então eu estou entendendo o seguinte, Luiz, eu quero essa resposta sua. Quer dizer que você não tem mágoa nenhuma da tua mãe biológica? Paulinho, eu vou ser sincero com você, até os meus 10, 15 anos, quando, na minha adolescência, 15 anos, né, com todo aquele tumulto na cabeça, essa pressão, eu fiquei um pouquinho, sim, como se diz, revoltado com ela, né? Certo. Mas graças a Deus, hoje, depois de saber a situação, os acontecimentos, hoje não, peço perdão a Deus e não tenho mais aquele sentimento de mágoa do meu coração, não tem mais não. Hoje eu entendo a situação da minha mãe, e se fosse por ela condições, eu estaria com ela, ela teria me criado, viu, Paulinho? Você acredita em vida após a morte ou não? Paulinho, perfeitamente, eu acredito, porque nós temos o nosso corpo, nós estamos aqui, no momento que esse corpo, né, tombar e ao pó, e a Bíblia fala que o pó volta à terra, né? Que Deus o deu. E nós temos uma alma, né? E essa alma é viva, Paulinho. Ela não morre. E tem outra vida, sim. Tem outra vida, Paulinho, porque essa alma é viva. O que eu posso falar para você é isso. Daqui a muitos anos, quando você for para o outro lado do mistério, você vai encontrar as suas 2 mães. A mãe adotiva e a mãe de sangue. O que você vai, no outro lado da vida, falar primeiro para tua mãe adotiva? O que você vai falar para ela? Olha, tenho saudades. Se puder dar um abraço nela, eu vou abraçá-la, né? E dizer o que para ela? Para a mãe adotiva. Para a mãe adotiva. Agradecer, né? Agradecer por tudo que ela fez, né? E se tiver condições, né?
falar que eu consegui o objetivo de conhecer, de resolver a outra parte da minha vida que era um ponto de interrogação, que era a minha família, dos meus irmãos de sangue, né? Dos meus irmãos biológicos. De falar que eu resolvi a minha situação que eu encontrei. Você falaria para tua mãe adotiva. Isso. E para tua mãe de sangue, aí chegou a vez de você abraçar tua mãe biológica, a senhora Valdecir. Isso. O que você ia falar para dona Valdecir? Olha, eu ia falar para ela o seguinte: olha, estou contente. Não conhecia a senhora na terra, né? Mas Deus permitiu a oportunidade de conhecer a senhora agora, né? Na eternidade, porque a eternidade é onde não vai acabar. A eternidade é uma eternidade, né, Paulinho? Com Sim. Deus e também sem Deus, né? Isso aí é a escolha do ser humano, né? Você ia chamar as duas de mãe? Exatamente. As duas de mãe. Porque é o que você entende. Você é um homem que no fundo acabou tendo um privilégio. Porque você teve duas mães. Duas mães, Paulinho. Duas mães. Luiz Fernando, desculpe Oi. eu perguntar, mas que idade você está hoje? Paulinho, agora esse agosto passado, agora mês de agosto, eu completei 59 anos, Paulo. Tá novo ainda. Rapaz, eu tô chegando na idosidade já, hein? Tá novo ainda. Olha, eu quero desejar para você, com essa família linda que você conheceu recentemente, eu quero desejar para você um Natal santo de amor, de felicidade. Sei que talvez você pretenda até passar esse Natal com eles. Tomara que você tenha condição para isso. Seja muito feliz e que Deus abençoe você. A tua esposa, que foi muito importante na tua história, Helena, né? Porque ela, nosso ouvinte, foi ela que fez o contato com José Carlos Dantas, o investigador de pessoas desaparecidas. Parabéns, que você tenha um santo e feliz Natal com uma família linda, porque a tua família aumentou e aumentou muito, Luiz Fernando. Muito, muito. Viu, Paulinho? À vontade. Paulinho, à vontade. Eu quero só agradecer primeiramente a Deus, a você aí por dar essa oportunidade para mim, ao senhor José Carlos Dantas, profissional abençoado. Que Deus abençoe grandemente José Carlos Santos. E também, se hoje aconteceu isso na minha vida, eu devo tudo isso ao empenho da minha esposa, a Helena Sebastiana, a qual foi a mentora de correr atrás para que realizasse esse sonho de eu encontrar a minha família. Tudo partiu dela através de escutando o seu programa e vendo aí o anúncio aí, o contato do senhor José Carlos Dantas, viu? Um grande abraço, viu, Luiz Fernando? Outro, Paulinho, tudo de bom para você também, a família, que Deus abençoe grandemente a todos aí da rádio aí, viu? Muito agradecido. Gente, quem busca uma pessoa na família, um amigo, um parente, mas faz muito tempo, gente, ele procurava há 51 anos. Para o José Carlos Dantas não tem essa conversa. Você vai pegar o WhatsApp do José Carlos Dantas e vai fazer em contato com ele agora. Anote o zap do José Carlos Dantas. São Paulo, portanto, operadora 11, né? 0 operadora 11. E o WhatsApp do José Carlos Dantas de São Paulo. 98515 7823. 98515 7823. 98515 7823. Ô Paulinho, é um trabalho gratuito? Não, não é. O José Carlos Dantas, ele cobra, mas eu vou dizer uma coisa, é um preço simbólico, cabe no teu bolso. É muito fácil. É muito fácil, apenas são os custos que ele tem. Então cabe no teu bolso. O preço é tranquilo, sossegado. Entra em contato com ele. Pelo WhatsApp de São Paulo, 98515 7823. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo no canal o contato
Quem quiser entrar em contato com José Carlos Dantas, vou deixar escrito também o contato. E assim, mais uma saudade de 51 anos termina.